Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 36. Na versão NVI, que é que eu tenho aqui, diz o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Pouco antes da execução de Jesus, nós relembramos cerimonialmente isso nessa noite. Jesus abre o seu coração para os seus discípulos, ele abre o seu coração para o seu Pai também, que aqui ele chama de Paizinho, de Abba Pai. Ele também acaba deixando para nós esse registro, ele acaba indiretamente abrindo o seu coração para nós, leitores do Evangelho de Marcos, e revela nesse momento uma luta, a sua agonia, os medos que ele enfrentava nesse momento, porque estava próximo de ser levado para a cruz. Ele faz alguns questionamentos: existe algum modo desse cálice ser afastado de mim? Existe algum modo de eu me livrar dessa execução? Existe algum modo de eu ficar fora dessa missão? E se nós lembrarmos, irmãos, até esse momento Jesus sempre esteve no controle das situações. Em todas as situações que Jesus passou, todas as coisas que Jesus viveu ali com seus discípulos, nos seus anos de ministério, ou antes do seu ministério, nós não vemos nada que tivesse o abalado. O que nós lemos agora, irmãos, nesses poucos versículos, é que de repente ele começa a ficar aflito. O grego, para essa expressão de aflição, diz que ele estava atônito. Até aqui Jesus se mostrara alguém sereno, mas nesse momento, irmãos, algo que ele vê, algo que Jesus percebe, ou algo que ele experimenta, deixa o eterno Filho de Deus aflito, atônito, incomodado. Segundo o texto, Jesus começou a angustiar-se, e a tradução literal do grego deveria ser algo mais parecido com ser tomado pelo horror. Jesus foi tomado ali por uma angústia, por um horror, por um medo. E é interessante, irmãos, que se você é alguém que tem uma boa memória, nós podemos pensar em muitos cristãos, podemos pensar nos heróis da fé, podemos pensar em outros homens mais recentes do que na época e pós-época de Jesus, ali nos primeiros anos, mas homens e mulheres que foram mortos por defenderem a sua fé, que foram atirados para leões, foram cortados em pedaços, foram queimados em fogueira, e parece que esses caras encararam a morte com mais serenidade do que nós vemos Jesus neste momento. Tim Keller, num livro chamado A Cruz do Rei, ele cita dois exemplos de pessoas que encararam essa morte de uma maneira um pouco mais tranquila. Um dele é Policarpo, um bispo de Esmirna, líder da igreja primitiva, que perto de morrer,
ele recebe uma chance do magistrado que estava o julgando e disse: ó, vou te dar uma última chance. Se você rejeitar o cristianismo, se você se retratar de tudo que você tem dito sobre Jesus, você pode escapar da sua execução. E Policarpo então responde para ele: tu me ameaças com fogo que queima por um momento e depois vai se apagar, mas tu não conheces o fogo do julgamento vindouro. Fala para aquele homem: por que tu está demorando? Vai, faz o que tem para fazer. Uma outra dupla queimada na Inglaterra em 1555, bem mais recente para nós, em Oxford, dois caras chamados deles Nicholas Ridley e outro Hugh Latimer, amarrados juntos. O fogo começa a queimar nos seus pés e um olha para o outro e fala: ei, esteja confortado, seja corajoso, porque o que está acontecendo aqui com nós hoje, esse fogo que foi aceso aqui, vai se perdurar por toda a Inglaterra, como se fosse a vela, o fogo da graça de Deus, e isso jamais se apagará. Nós podemos lembrar de outros, irmãos, mas parece que todos eles aceitaram a morte melhor do que o relato de Marcos sobre a angústia, sobre o terror de Jesus. Até porque Jesus estava enfrentando algo, irmãos, que nenhum daqueles outros teve de enfrentar. Agora algo aconteceu ali no Getsemane. Isso abalou o inabalável Cristo, Filho de Deus. E o que foi isso? Jesus, irmãos, estava ali sufocado, pressionado, com um grande peso do que iria enfrentar na cruz. Isso era algo que ia além da tortura e da morte física. E o que Jesus experimentou ali naquela cruz, por mim e por você, em nosso lugar, e é isso que nós trazemos à nossa memória hoje, é o que está lá em Ezequiel 23, de 32 a 34, que diz: beberás do cálice fundo e largo, do cálice de pavor e de assolação. O que Jesus ia experimentar era o cálice. O cálice, lá no Antigo Testamento, era uma metáfora da ira de Deus em razão da maldade humana. A imagem da justiça divina sendo derramada sobre toda a injustiça. Isaías 51, 22 também fala sobre esse cálice, uma taça de atordoamento, que diz Isaías, o cálice da minha ira, o que Deus está falando para o profeta. E ali no jardim, Jesus se volta para o Pai, e o que ele vê naquele momento, irmãos, é a ira, o que ele vê é a separação, o que ele vê é um abismo, o que ele vê é o cálice. E é interessante, irmãos, porque Deus, o Deus que nós cantamos, que nos amou com amor incondicional, por isso que enviou seu Filho, é um Deus que é fonte de todo esse amor, é um Deus que é fonte de toda a vida, é um Deus que é fonte de toda a luz. Estar separado de Deus, irmãos, como Jesus ficaria ali para pagar a paga dos nossos pecados, a ficar excluído de toda essa fonte de amor, de toda essa fonte de luz, de toda essa fonte de vida. Talvez ali, irmãos, Jesus comece a experimentar então uma desintegração espiritual, algo que aconteceria quando ele se separasse do Pai na cruz, por mim, por você. Talvez, irmãos, você não goste da ideia de um Deus irado. Talvez você prefira: não, eu prefiro um Deus de amor. Mas é importante nós lembrarmos, irmãos, e entendermos que se você quer um Deus amoroso, terá que ter um Deus irado também. Sabe por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E pessoas amorosas também podem se irar, não a despeito de seu amor,
Não uma ira sem amor, mas por causa do amor. Quanto mais intimamente, profundamente nós amamos as pessoas, isso é viver a igreja, isso é viver o cristianismo. Amamos as pessoas que fazem parte da nossa vida, que são nossos irmãos. Mais irado nós ficaremos quando nós vemos essas pessoas prejudicadas, quando nós vemos essas pessoas sofrendo abusos, nós vamos ficar bravos. Porque nós amamos. Nosso senso de amor e nosso senso de justiça são ativados muitas vezes ao mesmo tempo, sem se oporem um ao outro. Quanto mais amoroso eu for, provavelmente mais furiosamente irado você vai ficar com tudo que pode machucar alguém que você ama. Quando nós pensamos na ira de Deus, nós normalmente lembramos da justiça de Deus, que é correta. Mas nós nunca, irmãos, talvez tenhamos ponderado o quanto a ira de Deus foi também decorrente do seu amor e da sua bondade. A Bíblia nos conta que Jesus ama tudo que criou. E esse é um dos motivos de vê-lo muitas vezes irado com o que está acontecendo com a criação dele. Porque pessoas estão sendo destruídas, porque o mundo que ele ama e nós, criados à sua imagem e semelhança, amados por esse Deus, tanto que ele envia o seu Filho, muitas vezes somos acometidos de maldades, acometidos de coisas que nos fazem mal. Se Deus é bom e amoroso, ele deve irar-se com o mal. Essa ira faz com que ele faça algo a respeito. Se um Deus que não se irasse, se um Deus que não se incomodasse, não veria a menor necessidade de ir para a cruz sofrer uma incrível agonia, irmãos. Sofrer, morrer para salvar eu e você. Por causa da ira, ele teve de ir até a cruz, arcar com a dívida que era nossa, pagar o resgate, sofrer um imenso tormento. Eu e você, irmãos, somos preciosos o bastante para que ele tenha tomado uma medida extrema por nós, enviado o seu Filho único para morrer por nós. Nossa compreensão desse amor, irmãos, devem ser tão grandes quanto a compreensão da ira de Deus. E aí nós podemos entender que um Deus que nos ama tanto pode odiar o pecado, pode odiar aquilo que faz mal a cada um de nós. E é esse Deus que se incomoda tanto, que manda o seu Filho, se enche de uma ira amorosa e manda o seu Filho para morrer por nós. E esse Filho, irmãos, faz algo por nós, não obrigado. Porque é interessante quando nós pensamos sobre obediência, nós pensamos sobre obedecer e muitas vezes, e quantas vezes nós obedecemos sem concordar, e quantas vezes nós obedecemos por obedecer, e quantas vezes nós estamos fazendo por fazer, sem ter a consciência. E nós vemos um Cristo que poderia, irmãos, ter falado: Pai, eu realmente não dá, é muito pesado, é muito difícil, passa realmente de mim esse cálice, passo o cálice. Mas nós vemos um Cristo dizendo: se possível. E no final condicionando a sua obediência à vontade de Deus, obedecendo por amor, obedecendo em amor. A obediência
do amor. E o sofrimento, irmãos, como Jesus passou, como nós passamos, ele surge quando existe uma distância, irmãos, entre o desejo do nosso coração e as circunstâncias da nossa vida. Quanto maior isso se distancia, maior nós sofremos, irmãos, porque nós desejamos algo e as circunstâncias trazem outras coisas para nós e nós sofremos nesse intervalo porque não conseguimos aproximar as duas coisas. E muitas vezes, quando essa distância fica muito grande, irmãos, nós tentamos mudar as circunstâncias, sairmos desse caminho que está me fazendo sofrer e tentar uma outra possibilidade. Muitas pessoas têm o hábito de lidar com essa distância, irmãos, fugindo de onde estão, quebrando promessas, rompendo relacionamentos. Isso parece muitas vezes mais fácil. Tentam agora, então eu vou para um lugar onde os meus desejos sejam satisfeitos, porque eu sou importante demais para ter os meus planos frustrados. Tornam as suas circunstâncias negociáveis e fazem qualquer coisa para evitar esse sofrimento, saindo em busca de novas circunstâncias. Irmãos, e se você já passou por isso, se você já viveu isso, você há de concordar comigo que daqui a 3 meses, 6 meses, você vai precisar mudar de novo. Você vai precisar correr de novo, você vai precisar quebrar uma promessa de novo, romper um relacionamento de novo. Quando há uma distância entre o desejo e a circunstância, queremos mudar as circunstâncias. Se olharmos para Jesus lá no jardim, irmão, ele não toma o caminho do distanciamento. Ele não tenta mudar a circunstância, antes ele derrama o seu coração. Não é inegável que Jesus está abalado, que Jesus está com medo, é inegável. Está com toda a sua honestidade, desesperadamente suplicando a Deus, colocando as circunstâncias diante de Deus, orando se possível: passa de mim essa situação, passa de mim esse cálice. Ele apela, irmãos, para a palavra que pode resumir o mais íntimo dos relacionamentos, do relacionamento do pai com o filho, porque ele fala: Abba, Pai, e apela para a capacidade de Deus de mudar todas as coisas, porque ele diz: tudo te é possível, tu pode fazer todas as coisas. Ele pede a Deus uma saída daquela situação, talvez falando: Pai, será que não tem um outro modo de esses pecadores serem resgatados? Será que não tem um outro cordeiro? Agora, irmãos, Jesus não está tomando as circunstâncias que estão ali em suas mãos. Ele está obedecendo, abrindo mão do controle das circunstâncias e submetendo os desejos dele à vontade do Pai. E é o que diz a continuidade do texto: todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, Jesus luta, mas ele obedece em amor. Luta, tem medo, coloca suas aflições diante de Deus, mas obedece em amor. E não considera a fuga, o aborte da missão como uma opção. Ele suplicou ao Pai que cumprisse a missão, mas talvez, Pai, de outra forma. Mas jamais pediu que a missão fosse abandonada. Por mais terrível que fosse o cálice, que foi o cálice, Jesus sabia que o seu desejo imediato, relatado nessa oração, deveria curvar-se
diante do desejo supremo do Deus que é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos passando por uma dor intensa, ou por uma grande tentação, é muito difícil pensar com clareza sobre as coisas. Jesus, porém, irmãos, no maior momento de dor que alguém já sentiu em toda a história da humanidade, consegue condicionar a sua vontade à vontade do Pai. Se coloca como alguém totalmente obediente à vontade de Deus. Submete seus desejos mais gritantes, os seus desejos mais profundos, ambos são colocados nas mãos do Pai. Jesus não nega suas emoções, Ele não evita o sofrimento, Ele ama mesmo que sofrendo. Ama eu e você, mesmo que isso tenha custado muito. Obedece em amor. Em amor ao Pai e por amor a nós. Irmãos, quando percebemos isso, nós podemos confiar nesse Deus, confiar nesse Cristo, que morreu por nós em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas circunstâncias, em meio à nossa situação. Assim como Jesus tomou o cálice, os nossos desejos mais profundos, que talvez estejam tão distantes, e as nossas atuais circunstâncias, que parecem também tão distantes, com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantas coisas, tudo isso, irmãos, continua convergindo, até o ponto que essas duas coisas, irmãos, desejos e circunstâncias vão se encontrar, vão convergir juntos, lá no dia que nós vamos participar do banquete eterno, lá na eternidade. Um autor chamado Jonathan Edwards escreve um pouco o que ele imagina que aconteceu naquele momento. Ele diz assim: no jardim do Getsemane, Jesus teve uma boa visão, uma visão bem próxima da fornalha da ira na qual deveria ser lançado. Foi trazido à boca da fornalha para que pudesse olhar lá dentro e ficar ali observando as chamas flamejantes e vendo a incandescência de seu calor, para que pudesse saber para onde estava indo e o que estava prestes a padecer. Há duas coisas que fazem do amor de Cristo algo tão maravilhoso, ele diz: o fato de que ele estava disposto a suportar esse sofrimento para expiar tão grande sofrimento, e o fato de que ele estava disposto a suportar para expiar tão grande iniquidade. Mas, para que digamos tudo isso com propriedade, é preciso mencionar que para Cristo, por ato e escolha próprios, suportasse tão grande sofrimento, foi necessário que tivesse uma noção extraordinária do quão grande seria esse sofrimento, antes de passar por ele. Isso lhe foi mostrado em sua agonia. Se esse cara está correto, irmãos, ele está dizendo que Jesus dá uma olhadinha no terror, no horror, que seria a cruz, que seria o cálice da ira de Deus, que seria essa separação. Ele dá uma olhadinha e vê um pouquinho do quanto ele sofreria por nós. E ainda assim, irmãos, podendo sair correndo daquele jardim e sumir, deixar que eu e você pagássemos o preço do nosso pecado, que era devido, ele se mantém firme a morrer por nós, pecadores. Isso por amor. E é esse amor, irmãos, cuja obediência é de uma extensão, é de uma altura, é de uma profundidade suficiente, irmãos, para
desintegrar uma montanha de ira justa que Deus tinha. Uma montanha de justa ira que nós muitas vezes temos buscado durante toda a nossa vida. Esquecemos de lembrar desse amor, que foi um amor obediente. Lá no jardim, obediente durante toda a sua vida, obediente lá na cruz. Um grande amor, que nos alcançou, que faz com que eu e você hoje possamos fazer parte dessa família, que faz com que eu e você hoje possamos celebrar a ceia. Irmãos, eu confesso para ti e assumo isso aqui, que nenhum outro tipo de amor, eu tenho essa certeza, nem o amor da sua família, nem o amor dos seus amigos, nem o amor da sua mãe, nem o amor do seu cônjuge, nem mesmo o amor mais romântico, mais apaixonado de todos os tempos, nada, irmãos, pode satisfazer você como o amor de Cristo. Nada. Todos os outros tipos de amor provavelmente vão te desapontar, mas esse amor de Cristo, jamais. Nós podemos abrir os nossos braços nessa noite, nós podemos receber essa certeza, nós podemos viver uma vida com a certeza que somos amados incondicionalmente, com a certeza que temos esse grande amor que nós cantamos nessa noite, esse grande amor que nós falamos, que nos alcança. Podemos até celebrar esse amor nessa noite, quando comemos o pão, quando pegarmos o cálice, enquanto trocamos, podemos abraçar os nossos irmãos e comemorar, porque esse grande amor nos alcançou e fez com que Cristo, Deus Todo-Poderoso, viesse até aqui, sofresse, ficasse curiado, tivesse aterrorizado pelas circunstâncias de encarar o peso da justiça, da ira de Deus, tudo isso, irmãos, porque Ele ama eu e você, que nem merecemos, que somos ruins, que somos falhos. Agora não existe, irmãos, nenhuma opção para nós, a não ser nós aceitarmos esse amor, para que possamos viver esse amor, para que possamos nessa noite celebrar, comemorar essa salvação, comemorar esse amor que nos alcançou, e é esse amor que nunca vai te desapontar, esse amor que nunca vai falhar, nunca, jamais. Não é se você tem agora aí uma história, se você tem aí um fato da história onde o amor de Deus falhou, você conte para mim, porque eu duvido. Todos, eu posso te decepcionar, teu cônjuge, teus filhos, teus pais, teus amigos, tua família, mas o amor de Cristo jamais vai nos decepcionar. E nós temos nessa noite essa segurança, e podemos viver essa certeza que temos esse amor. Se ninguém te ama, se você acha que ninguém te ama, tenha certeza que Deus, que tem a sua essência o amor, te ama incondicionalmente, independente do que você é. Deus ama você. Esse amor nunca vai te desapontar, não vai. Pode chover, pode fazer frio, não importa, não importa. Esse amor não acaba, esse amor não falha. E o que nós celebramos nessa noite, irmãos, bebendo o pão, bebendo o cálice, é esse amor. Esse amor que fez com que Jesus, se pegarmos o exemplo de Jonathan Edwards, Jesus ali no Getsemane, que vê um pouquinho de todo o sofrimento que ele teria na cruz, quando o cálice da ira de Deus fosse despejado, quando o Filho de Deus, que conhece mais que nós, porque os três são um Deus que é todo amor, que é todo vida,
de repente se vê separado do seu Pai, separado de todo amor, de toda vida, de toda paz, se vê separado, e ainda assim, irmãos, ele resolve manter o plano, resolve ser obediente em amor, resolve fazer aquilo por mim e por você, irmãos. Não há como descrever quão grande é esse amor. Não há como descrever, irmãos, não há como comparar. Você pode amar muito seu filho como o meu, você pode amar muito seu esposo, você pode amar muito seus familiares, você pode amar muito seu namorado, irmãos, nada comparado ao amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por nós. E isso não é algo que acaba, porque isso foi lá atrás, isso é renovado hoje, isso vai ser eternamente, até que possamos convergir os nossos desejos e as nossas circunstâncias lá na eternidade. Enquanto isso, nós vamos vivendo a consciência que somos amados. Somos amados. Não há nenhuma outra opção para nós, irmãos. Não há nenhuma outra linha de pensamento, a não ser nós reconhecermos e termos a certeza que Jesus nos ama. E muitas vezes nós lançamos isso para todos, mas não temos a noção do tamanho disso, porque nós passamos na rua e falamos: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mas às vezes não temos a consciência que nenhum fantasma, nenhuma ofensa, que nada, nenhuma circunstância, irmãos, é o que Paulo diz, nada, profundidade, morte, não importa se seu time ganhou, se seu time perdeu, se você tem dinheiro na carteira, se você não tem, se você comeu ovo hoje ou comeu filé mignon, não importa, nada nos separa desse amor, que foi obediente até a morte de Deus. Nos amou até o fim e continua nos amando. E nós celebramos isso nessa noite. Continuamos celebrando até que Ele venha. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Você pode fazer a tua oração aí, sentadinho mesmo. Clame a Deus. Fala para Ele que você reconhece esse amor. Relembre aí na tua oração o quanto você é amado. Declare isso para Deus nesse momento. Faça a tua oração aí, Pai. Pai, nós pedimos perdão se em algum momento, Pai, nós duvidamos desse amor incondicional. Nós mudamos, nós engordamos, nós emagrecemos, os cabelos caem, as circunstâncias mudam, mas o Teu amor não muda, Pai. O Teu amor não falha. Não falha, não muda, jamais, Pai. Tudo pode passar, tudo pode falhar, todos, Pai, mas o Teu amor, não. Nós queremos viver essa consciência nas nossas vidas, Pai, e sermos amados, nos sentirmos amados, abraçados por esse amor, Pai. Possamos, Pai, viver a consciência desse amor, Pai, de que somos amados por Ti, Pai, e possamos celebrar nessa noite, Pai, tão grande amor. Possamos celebrar nessa noite, Pai, a única certeza que temos, que é o Teu amor por nós. Em meio a tantas incertezas, em meio a tantas mudanças, em meio a tantas coisas, Pai, que mudam a cada minuto, a cada segundo, Pai, nós temos a certeza que o Teu amor não muda. Nós podemos ter essa consciência a cada momento das nossas vidas, que somos amados por Ti, Pai, e que isso gera em nós uma consciência de amar os nossos irmãos, e que isso gera em nós uma consciência de Te servir, de viver para a honra e glória do Teu nome. A oração dessa noite. Amém.